Olá, estamos aqui para mais um Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, que assume a presidência da Comissão de Agricultura da Câmara. Deputado, bem-vindo, parabéns aí por essa missão. Obrigado pela oportunidade, com certeza um desafio novo na minha vida, mas muito gratificante, né? Eu sou filho de pequenos agricultores, sou Jair Madonna Adelaide, sou técnico agrícola de formação, tenho minha vida profissional toda na agricultura, como técnico agrícola, como diretor de cooperativa, presidi o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, o nosso, em Capé, né? Sou provador de café de profissão, né? E eu estou no meu terceiro mandato e sempre fiz questão de ser titular da Comissão de Agricultura, porque é a partir da agricultura que eu pauto todas as agendas e as decisões que eu tomo aqui na Câmara dos Deputados. E, naturalmente, é muito gratificante com essa trajetória ter a oportunidade de presidir essa comissão, que é tão importante. E, com certeza, assim, eu tenho noção clara da responsabilidade, que é conduzir a produção legislativa a partir da comissão, para que a agricultura possa ser essa coisa tão importante para o país, que, naturalmente, são três vertentes importantes. A primeira delas, que eu não posso abrir mão como filho de agricultor, é permitir renda para os nossos agricultores. Isso é essencial. A agricultura é negócio a céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque. Portanto, é preciso passar essa percepção para a sociedade urbana ou aquela que é não agrícola. A segunda, ela é extremamente importante porque o alimento não tem brasileiro todos os dias que chega o alimento à sua mesa. Por isso, dar condições para que possamos produzir alimentos e esse alimento ser ofertado para o mercado interno, daí a nossa ligação com a economia. E, naturalmente, nós somos na nossa responsabilidade produzir um alimento para 1 bilhão de pessoas, criar condições também para que o resultado financeiro dessa exportação do agro é uma balança comercial positiva, que naturalmente tem impacto na economia do país, que permite, inclusive, realizar as políticas públicas de outros setores. Então, com essa visão, eu chamo assim um pouco sistêmica, que eu assumo com muita serenidade, mas com muita alegria, mas com muita determinação de trabalhar muito, assim como os nossos agricultores fazem todos os dias. O senhor sabe que teve aqui há pouco tempo o deputado Vicentinho Júnior, né, que estava lá, mas comecei um ano atípico com eleições municipais, então ele foi destinado a outra missão, então o senhor assume então a comissão com essas linhas mestras que o senhor falou que vai definir. O Vicentinho está lá no Tocantins. Com certeza, assim, até porque eu já era o seu vice-presidente, né? Fui convidado por ele, já estava convidando meu partido na vice-presidência. Também sou vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Então, naturalmente, a minha determinação, até pedido ao nosso colega Vicentinho, quem me conhece na casa sabe do meu ritmo um pouco acelerado do trabalho, eu só vou aumentar o ritmo com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com os mesmos compromissos, que naturalmente é olhar para o país a partir da produção legislativa do agro, que é o papel da Comissão de Agricultura. Deputado Evair, talvez um dos primeiros desafios é acompanhar de perto o Plano Safra, que vai ser anunciado até 30 de junho. É um Plano Safra que vem no meio de uma crise, porque o produtor perdeu muito por causa da estiagem e da baixa remuneração dessas commodities. O que é possível fazer diante de um cenário de imprevisibilidade, que é o tempo, mas de políticas adequadas para poder manter um preço justo? Um ponto extremamente importante é olhar para fora do Plano Safra. O que eu chamo disso é olhar para a economia do país. Não adianta eu ter um Plano Safra maravilhoso se o restante da economia do país vai mal, porque naturalmente isso encarece o dinheiro, isso aumenta o risco, isso traz muita insegurança. Daí a nossa grande preocupação. Infelizmente, os números da economia nacional não vão bem. Infelizmente, o governo não faz nenhum esforço para reduzir o custo da máquina pública. O governo precisa de ter uma ação arrecadatória para cumprir não só as despesas correntes líquidas, como o seu compromisso, e, naturalmente, isso tem uma relação direta com a nossa dívida pública. Quando eu faço isso, eu estou falando de taxa de juros mais alta, que é o pior pesadelo para nós. A pior praga da nossa lavoura, que pode destruir a nossa lavoura, são essas taxas de juros altas. Mas ela é fruto, principalmente, da irresponsabilidade fiscal do governo, que fez planos desde antes da sua posse, fez todo um aparato aí, não cumpriu as metas fiscais, está mostrando irresponsabilidade com os gastos públicos, e isso, volto a dizer, isso está encarecendo o nosso dinheiro. Daí o nosso esforço de construirmos um plano safra com essa segurança. Infelizmente, nós não vamos ter a segurança que nós gostaríamos, porque essa estabilidade fiscal e financeira do governo, naturalmente, impacta no custo da moeda, impacta no orçamento e, naturalmente, a gente sabe que vai ter, embora possa anunciar números vultosos, a gente sabe que o custo desse dinheiro é muito alto. O que nós queríamos, uma grande entrega para o governo, seria um sonho de todos nós, realmente o governo ele cuidar das contas públicas,
porque efetivamente o governo é para cuidar das pessoas. Eu quero lembrar aqui sempre um governador chamado Paulo Artung, que governou o Espírito Santo. Ele sempre diz o seguinte: cuidar das contas também é cuidar das pessoas. E, infelizmente, o governo está falando de cuidar demais das pessoas, mas ele está esquecendo de cuidar das contas. O dinheiro está ficando mais caro, muita insegurança jurídica, muita incerteza de investimento e, naturalmente, você pautou agora, no plano safra, claro que nós queremos abrir todas as frentes. Por que um plano safra ele é importante? Eu falo o seguinte: mas o agro quer benefícios além de outros setores? Não. Porque o resultado da nossa produção efetivamente vai para a mesa das pessoas. Eu preciso de baratear o preço do feijão, o preço da carne, eu preciso de baratear o preço das frutas, das hortaliças, das verduras. Agora, esse alimento a um preço justo para quem consome não pode ser, Valteno, em hipótese alguma, às custas de quem produz. Porque o agricultor também precisa ter uma remuneração razoável, uma garantia para isso. Daí é com essa reflexão que nós já iniciamos mesmo, antes de tomar posse, um debate com o ministro Carlos Favaro, que nós fazemos esse debate a partir do Ministério da Agricultura, com certeza trazê-lo para a nossa pauta para que possamos ter robustez para enfrentar a equipe econômica, né, que é o nosso grande desafio. O senhor tocou no ponto dos juros e essa questão acaba encarecendo também o próprio crédito. Então, o problema do seguro, aí não vou tocar nessa questão do seguro, porque o seguro agrícola, todo ano a gente pede, o setor pede um valor, o governo não tem o valor, questão orçamentária. Ano passado pediu-se 1,5 bi, veio menos de 1 bi, agora estamos pedindo 3, vamos saber quanto vem, mas o governo está gastando 7 bilhões de reais para comprar arroz importado, para ajudar a cheia lá no sul, enfim, para controlar preço. Tabelar preços nessa altura do campeonato. A agricultura negocia a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque. Quando nós trazemos a ferramenta de seguro, é incompreensível o governo, porque se o governo disponibiliza um valor maior para seguro, os produtores rurais, além de operar com os créditos oficiais, podem ir ao mercado. Porque se você tem seguro, você consegue também captar no mercado um dinheiro, vou dizer, mais barato. Então é uma ignorância, é uma insanidade do governo quando ele não tem essa compreensão. O nosso líder desse tema no Brasil é o ministro, nosso ex-ministro, sempre ministro, nosso agrônomo Roberto Rodrigues. Sim. E nós precisamos de aperfeiçoar cada vez mais essa ferramenta, democratizar cada vez mais a ferramenta. E o governo precisa de ter essa compreensão. Infelizmente, nós não temos ainda, nem da equipe econômica, nem no próprio executivo, essa compreensão que a disponibilizar um valor maior de seguro é uma estratégia inteligente para que possamos ter recursos novos no nosso setor. E, claro, aí o governo anuncia agora de uma forma irresponsável, inconsequente, sem nenhum plano, essa compra aí de 1 milhão de toneladas. Ele inflacionou o mercado de arroz no Mercosul. A Federarroz, eu estive no Rio Grande do Sul, já deu todas as garantias físicas que não faltará arroz. Tem um movimento especulativo, o governo devia trabalhar para fazer um enfrentamento até policial desse movimento especulativo. Nós poderíamos ter um problema minimamente de logística, que era fácil de resolver. Claro. De mobilidade, era fácil de resolver. Mas em nenhum momento nós temos risco de desabastecimento do mercado interno em função dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas o governo fazer alguma coisa? O governo está sendo irresponsável, porque quando ele faz isso, ele, além de inflacionar o Mercosul, volto a dizer, a agricultura vive de um planejamento de médio para longo prazo, vai criar um desestímulo para a recuperação imediata das áreas que foram destruídas por essa avalanche que passou pelo Rio Grande do Sul, vai impedir novos investimentos, ou seja, qual o estímulo do agricultor rio-grandense para plantar arroz novamente? Para plantar arroz novamente, sabendo que a qualquer momento o governo, para fazer gracinha com a população, quer subsidiar, botar um arroz mais barato, sabe Deus que qualidade no mercado consumidor. Não, tabelar e colocar o nome lá, governo federal, isso, um ano de eleição. Isso é o avesso do avesso do avesso. Está pegando 7 bi que poderia colocar no seguro. Dá para fazer seguro quantos anos? Dá para fazer seguro com tranquilidade, nós iríamos entregar um arroz de qualidade. E eu vou tocar um tema polêmico aqui, que a gente não precisamos conversar. Isso mostra o que foi a questão da segurança alimentar na quantidade e na qualidade. Eu pergunto, qual a vantagem nós tivemos, por exemplo, de suspender uma plantação de arroz na época da Raposa Serra do Sol? Nós não matamos a fome dos Yanomamis, não resolveu um problema fundiário do estado de Roraima, e o Brasil tinha na Raposa Serra do Sol uma região produtiva chamada de reserva, que é tão importante
não só para alimentar os brasileiros, como os Yanomamis e todos aqueles que precisavam daquele arroz. Mostra que foi uma irresponsabilidade, foi um erro. Não vou entrar no mérito na época, aquela forma agressiva que foi feita da suspensão e a proibição. Da parceria indígenas com... Claro, nós poderíamos ter hoje a Raposa Serra do Sol. A Europa fez isso agora na pandemia, na necessidade que teve aí com a Rússia. Os Estados Unidos fez, eles foram lá e revisaram as APPs, revisaram as árvores de reserva legal, as margens de rios, e o Brasil, por uma ignorância ideológica, não quer rediscutir esse sistema, tendo em vista, estou falando de segurança alimentar e também, naturalmente, de condições econômicas para o país. Agora, a pergunta que eu lhe faço é possível reverter isso de alguma forma? Porque eu estou vendo algumas entidades do setor querendo recorrer à justiça, porque isso é uma interferência no mercado, é bater forte, pesado e até de maneira cruel em quem produz arroz no Brasil. Olha, isso é uma ameaça para todo o setor produtivo. O governo, de forma covarde, isso é covardia, né? Até diante de uma catástrofe, nós deveríamos pensar, porque eu lhe pergunto, há pouquíssimo tempo atrás eu visitei o Rio Grande do Sul, sabe por quê? Os preços, 30% só de remuneração daquilo que era investido na produção de arroz. Os produtores de arroz que têm um preço hoje razoável estão hoje, na verdade, pagando dívida do passado, pagando os investimentos do passado. Né? Eu tive há 6, 7 anos no Rio Grande do Sul, quase abandonando em função da remuneração que tinha. Depois passamos um período, nos últimos 4 anos, aí, um período razoável de preço de recuperação de mercado, pagando passivo. Agora vem o governo de forma covarde, de forma irresponsável e inconsequente, e até colocando em risco a população que vai receber esse arroz. Né? Um arroz que... E aí o governo quer levar esse arroz para as periferias. Infelizmente é um ato político, irresponsável e inconsequente, sem nenhum planejamento. Daqui a pouco, na verdade, vai desestimular o produtor a plantar novas áreas, nós não vamos ter investimentos e vai criar um caos nesse país. Eu lhe pergunto, por que o governo também não socorre os produtores de leite que estão aí, na verdade, já estão tirando cura da vaca, estão tirando da vaca e do produtor rural. Os produtores de leite estão pagando para trabalhar há muito tempo e o governo não fez nenhum gesto concreto. Mas agora, infelizmente, vou usar uma palavra, fazer politicagem barata, que é, às custas dessa tragédia do gaúcho, aproveitar essa oportunidade para fazer essa politicagem, que é oferecer um arroz de péssima qualidade, subsidiado com dinheiro público, que já é escasso, para fazer os seus programas sociais e manter a sua casta de eleitores ali. Deputado, o senhor falou da questão do leite no bloco anterior. Não era para ter percebido isso, ter tomado medidas preventivas para que esse setor importante da economia do agro não estivesse passando por tantas dificuldades? Altero, o governo foi devidamente pautado, alertado, orientado, mas não reagiu. Ou por falta de conhecimento técnico no núcleo do seu governo, até por uma certa insensibilidade da sua equipe econômica. A premissa básica, vou tratar igual tratei de outros temas, para o agricultor, a produção de leite é a sua fonte de renda. Ele precisa de ter remuneração. Senão ele vai sair da atividade e vai tentar sobreviver de uma outra forma. Portanto, não é só uma política social. E, naturalmente, com essa política de desvalorização que nós tivemos, sem nenhuma perspectiva a longo prazo. O custo do dinheiro aumentando, naturalmente, os insumos acabaram acompanhando. E, claro, que produtores começam a sair da atividade e buscarem uma atividade alternativa. Nós não somos autossuficientes na nossa produção de leite, tínhamos entendimentos comerciais para que pudéssemos ter importações aí bem reguladas e administradas, para que pudesse fazer essa gestão do mercado, mas o governo decidiu escancarar as nossas fronteiras para fazer gesto político com o país vizinho, principalmente no período pré-eleitoral argentino. 2023, 2023, né? Isso acabou trazendo uma inundação de leite para o Brasil e isso criou um desestímulo do mercado que a conta vai chegar. O arroz está na mesma direção. Sim. Porque a agricultura precisa essa compreensão num ciclo. Você vai colher daqui a 12 meses o que se planta agora. E estão falando de feijão também. E não é uma linha de produção. O nosso teto não é debaixo de uma cobertura, o nosso teto é o céu. Nós dependemos de calor, umidade, temperatura e radiação. São muitas variáveis para que eu possa tomar a decisão de fazer um plantel. Uma vaca, ela possa chegar no seu auge produtivo, são quantos meses? São 5 anos para que ela possa chegar no seu auge produtivo. Eu não aperto o botão e sai saindo vaquinha aí toda hora, aquela caixinha de leite que a gente compra no dia a dia. Quem produziu aquele leite, no auge ela chega na maturidade com 5 anos.
Então, percebe-se que é preciso ter uma perspectiva de remuneração de médio a longo prazo para que eu possa fazer o investimento. E, naturalmente, o governo, com essa política agressiva que teve, e para tentar justificar suas falhas, e volto a dizer, querer dar alimento barato para quem consome às custas de quem produz, é aquele ditado popular. Ele está matando a galinha de ovos. A galinha, ele ao invés de, ou a vaca, de se contentar com os ovos do dia a dia, ele matou a galinha. E isso vai fazer falta. Então é essa desorganização de um plano, e não basta só ter um plano safra, você tem um plano de agricultura, de governo e de economia. Por que isso eu volto a dizer? Os programas sociais do governo, ele precisa de ter o superávit da nossa balança comercial, para ter um saldo de caixa para fazer os programas sociais. Por consequência disso, ele precisa de ter uma perspectiva de quem produz os agricultores, para que ele possa ter, então, dinheiro para os programas sociais e a outra parte disso ele possa ter esses produtos para disponibilizar para os nossos agricultores. Olha a pecuária de corte, o baixo nível de remuneração. O que acontece com isso? Você começa, além, né, dos animais de abate, você começa a abater matrizes. E, naturalmente, se você abate a matriz, você perde a mãe do bezerro. Então, você perde a vaca, você perde a mãe do bezerro. Se o mercado um dia recuperar, você começa a fazer não o bezerro. Tem que fazer a fêmea fazer o bezerro, esse ciclo. Quantos meses que vai dar isso? Por isso, de novo, nós precisamos de plano safra a longo prazo. Pensar o Brasil de médio a longo prazo. As políticas da agricultura têm que transcender as políticas de governo e virar política de Estado. Porque não é simplesmente você... eu compro. Você vai comprar de quem? O senhor citou o ministro Roberto Rodrigues. Eu vi numa entrevista na Band Mesa ele falando de como que a agricultura, o Ministério da Agricultura é um ministério até desprestigiado, diferentemente da agricultura, que é essa pujança toda. Mas primeiro o ministério foi dividido em mais dois, né? Ficou desenvolvimento agrário... O que apoia a invasão de terra e o outro que cuida do grande agronegócio. Pois é. Aí, veja só, o que acontece? Ao fazer isso... E outra coisa, é um ministério que não tem orçamento, tem que brigar lá na fazenda. E 2 orçamentos, porque você planta uma safra num ano para colher no outro, você tem que comer 2 orçamentos. Você não tem um plano plurianual, como o senhor falou. A gente todo ano tem que estar com o Pires na mão, pedindo dinheiro, recurso para complementar o seguro, enfim, qualquer coisa, o crédito. Então, será que não se percebe que o agro, e eu não estou falando aqui de pequeno, médio ou grande, estou falando do agro, porque a gente não faz essa divisão aqui, entre pequeno e médio. Agricultura familiar, todo mundo é uma família. A família do Blairo Maggi produz soja. A família do Zé Silva produz hortaliça, e daí todo mundo contribui para o Brasil. Criaram-se essa divisão. E aqui a gente não entra nela, porque a gente sabe que o agro é um só. Mas parece que há um intuito de criar uma narrativa de que todo mundo está dividido. Eu sou mais pragmático do que você. Você imagina uma grande alimentação, mas lá tem uma folhinha de coentro, lá tem uma folhinha de salsa, lá tem uma folhinha de cebola. Então não adianta você ter o grande, né, o grande agronegócio se você não tiver os pequenos condimentos. E essa forma complexa que é o agro brasileiro. E essa coisa de dividir entre classes, isso é de uma insanidade, de uma irresponsabilidade republicana, né? Isso é querer dividir a nossa bandeira em partes. Isso é extremamente importante, porque quando você fala do agro, a gente pede a produção agropecuária, mas você imagina o combustível, a indústria automobilística, a indústria de energia, de máquinas e equipamentos. O agricultor brasileiro, ele é um homem simples, ele pode ser um homem simples, mas ele não é um homem atrasado. Inclusive, a capacidade de resiliência e sobrevivência dele é muito maior do que qualquer um outro trabalhador. E hoje no campo, mesmo a pequena propriedade, imagina os pequenos cinturões. Eu sempre estou chegando em Brasília, você vai para São Paulo, para a grande metrópole, lá no nosso Espírito Santo. Eu volto a dizer, a gente vê o grande agro, né? O pessoal exportando mamão, exportando café, exportando aves, exportando suínos. Mas em torno de Vitória tem um cinturão de coentro, alface, cebolinha, de gente que levanta 2, 3 da manhã para que você, às 7 da manhã, ou ir ao supermercado, tem lá aquela folhosa fresquinha, bonitinha. E essa é a nossa, ou seja, é o nosso condimento. Eu sempre cito isso porque isso mostra que é uma irresponsabilidade querer dividir o agro brasileiro. Essa divisão de classe, ela não foi benéfica. Olha os números que nós produzimos na gestão da ministra Tereza Cristina, do governo Jair Bolsonaro. É só você pegar os números e resultados, os avanços que nós conquistamos de uma forma orgânica, enfrentando uma pandemia que não foi fácil.
Nós tínhamos um inimigo invisível, mas nós conseguimos manter o agro aberto. E quando você olha esse agro brasileiro, o exportador, ele, na verdade, você pega as nossas cooperativas, mas 70% dos cooperados das grandes cooperativas são pequenos e médios agricultores. Não, e mesmo essas grandes culturas que o senhor falou, quem alimenta o frango, quem alimenta o suíno é o milho, é o farelo de soja. Depois que depois que a gente abastece o mercado interno, é que nós mandamos o excedente. O Espírito Santo é um estado 100% dependente e nós temos a avicultura, nós somos o município de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, é o maior produtor de ovos do Brasil, estão caminhando para 15 milhões de ovos dia. Somos 100% dependentes dos grãos do Centro-Oeste. Você vai lá, é um pequeno avicultor, mas chega os nossos grãos do Centro-Oeste. Então, essa é a cadeia integrada. Portanto, eu volto a dizer, olha os números e os resultados produzidos na gestão da Tereza Cristina no governo Bolsonaro. Nós tivemos essa unidade. E a gente sabe que essa divisão que se faz nesse governo, ela é proposital. Porque, na verdade, discute-se muito pouco a agricultura. Voltando ao que você disse lá no nosso mestre Roberto Rodrigues, né, infelizmente, esse governo não dá a grandeza ao Ministério da Agricultura que o Brasil precisava. Nós precisamos ter um Ministério da Agricultura, assim, de primeira grandeza, na mesa do presidente da República, de verdade. Eu disse até uma vez na Câmara, em certo momento, nós do agro deveríamos parar de, vamos dizer assim, querer indicar o ministro da Agricultura. Eu quero indicar o ministro da Economia. Afinal de contas, se nós somos da balança comercial positiva, é o nosso setor... Que contribuímos para que a inflação não estoure, né? Nós produzimos alimento para não faltar alimento. Deixa nós trabalhar em paz. O superávit da balança comercial é nossa. É o setor, assim, o maior nível de tecnologia do Brasil está no agro. A gente imagina a indústria. Você pega esse seu smartphone. O nosso pé de café com nylon lá no Espírito Santo tem no mínimo 20 vezes mais tecnologia embutida do que seu telefone. A população urbana, às vezes, fica encantada com os smartphones, que é um sinônimo de tecnologia. Mas esse frango... E um grão de soja, né? Grão de soja, um frango, né? Esse seu bife que está chegando lá, até a própria cebola, é o abacaxi. Você tem noção dessa banana que você compra no mercado, lindo e bonito? O nível de tecnologia embutida é com desafio, a céu aberto. Você produzir tecnologia aqui é muito fácil. Vai produzir uma fruta bonita, né? Uma maçã bonita, um frango bonito, uma carne saudável, um peixe saudável, a céu aberto, enfrentando de novo calor, umidade, temperatura e radiação. Olha que coisa bonita que nós temos, um pé de café, né, um pé de mamão, um pé de pimenta, um pé de tomate. Olha esse tomate, você vai numa banca, vê aquele tomate maravilhoso. Gente, aquilo ali é tecnologia pura. Aquilo ali, não é, além de, claro, nós somos temente a Deus, assim, uma dádiva divina para a produção agropecuária, mas esse tomate, para chegar nessa perfeição e não só de aspecto, de aroma, sabor, textura, né, de densidade, para que você possa, inclusive, escolher o tomate que você quer, se você vai fazer vinagrete, se você vai comer ele como salada, se vai usar como tomate italiano. Isso é tecnologia, é conhecimento aplicado. Daí a razão dos dois grandes orgulhos brasileiros, que é Embrapa, né? Que a Embrapa, na verdade, é a guarda-chuva para poder dar mais pura expressão nossa do que é. O que é a Embrapa? É conhecimento aplicado. E a nossa Embraer, naturalmente, que é um orgulho internacional. Olha que o Brasil, quando pegou ciência e tecnologia e transformou em produto, nós entregamos desde um tomate, um café, até nós entregamos avião. Então, isso é extremamente importante para que nós possamos, inclusive, valorizar. E para isso deve servir a nossa educação. Para isso deve servir a nossa pesquisa, para isso deve servir a nossa inovação. E a agricultura é o nosso negócio. Ninguém faz como o brasileiro. Nós temos essa miscigenação nossa. Esse ano, 150 anos da imigração italiana para o Brasil, inclusive o berço é o Espírito Santo. Olha a contribuição do trabalho dos italianos. Os alemães chegaram a 200, os grandes ciclos migratórios, pouco mais de 200 anos. Aí vieram os afros, né, vieram os asiáticos, e aqui nós somos um só povo, um só território, né, independente da sua aptidão, portanto, nós temos desafios comuns para todos nós, e nós aprendemos a fazer isso. Ninguém olha para o sol, olha para a terra, para o campo, como o brasileiro olha, porque a gente olha a nossa criatividade, o nosso jeito de ser, fez desse país, que é um país que poderia estar condenado, né, a tantos outros fatores, mas nós pegamos o agro, e olha o alimento que nós produzimos aqui, mesmo com a dificuldade nossa de infraestrutura, de logística, né, de portos, aeroportos, e uma coisa que passa desapercebido para encerrar essa parte minha. A nossa defesa sanitária, isso passa desapercebido. Sempre do exemplo do Covid.
Olha o drama que foi para a gente viver com esse vírus aí em locais fechados, isolados. O que é a agricultura brasileira? É você conviver com vírus, com fungo, com bactéria a céu aberto, enfrentando calor, umidade, temperatura e radiação. A nossa defesa sanitária é a grande escola que o mundo tem para o enfrentamento de pragas e doenças. Você pega, às vezes, a infecção hospitalar, né? Um ambiente fechado, tudo organizado, médicos e enfermeiros perdem o controle de um pequeno espaço. E olha a competência da nossa defesa agropecuária quando entrega frango, boi bovino, soja, tomate, melão, pimentão, banana, abacaxi a céu aberto. Então, é preciso sempre ressaltar, né, esse nosso gigante, esse exército nosso, que é a nossa competência, vou chamar aqui, agronômica, e também produzimos a céu aberto com tanta eficiência, com tanta qualidade. Então, a defesa agropecuária, que é fruto também da pesquisa, é algo a ser louvado nesse país. Deputado Evair de Mello, chegamos ao final desse nosso bate-papo aqui no Questão de Ordem, sempre ressaltando que o senhor está sempre convidado para estar aqui, sobretudo agora que é presidente da Comissão de Agricultura e que vai conduzir dentro da Câmara dos Deputados as questões prioritárias para o agronegócio brasileiro. Eu já lhe disse assim, com muita serenidade, com muita responsabilidade, a minha história dos meus pais, a minha história profissional, me obriga a me dedicar muito, a trabalhar muito e fazer uma produção legislativa à altura que o agro brasileiro precisa e merece. E nós agradecemos você que acompanhou de casa a entrevista com o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, dizendo dos objetivos dele, de como ele vê a questão do agro no Brasil agora como presidente da Comissão de Agricultura da Câmara. A gente se vê na semana que vem em mais um Questão de Ordem.